A gente volta falando sobre Carlos Bolsonaro, que prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro, hoje pela manhã, sobre uma postagem em que ele teria ofendido pelas redes sociais o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, e o Pedro Duran está aqui posicionado já do meu lado, porque ele vem trazendo já uma apuração. Inclusive, queremos saber qual que é a estratégia da defesa para esse caso, que acontece, inclusive, em meio a essa operação que a gente tem aqui na tela, que é a operação, inclusive, que ontem a gente acompanhou Carlos Bolsonaro. Ele que teve que, enfim, participou dessa operação, porque, afinal de contas, a gente acompanhou a Polícia Federal indo à casa, indo à residência dele, também a locais de trabalho dele, com busca e apreensão também. Qual que é a estratégia da defesa, Pedro? Minimizar essa postagem, Muriel. Essa postagem foi feita em agosto do ano passado. Carlos Bolsonaro trouxe ali um perfil Dama de Ferro, que tinha algumas imagens de Jair Bolsonaro que, enfim, faziam sátiras, alusão a ele morto, a cabeça do Bolsonaro como uma bola de futebol, uma crítica, um artigo numa... Aqui, a postagem até apareceu aqui pra gente. Tá ali na tela, isso. Você está acompanhando aí, né? E aí ele diz todas essas imagens aí do Jair Bolsonaro, essa sátira e tudo mais, e aí ele coloca aqui: o seu guarda-diretor aqui enxerga com outros olhos. Enfim, as postagens do Carlos Bolsonaro às vezes até difíceis de decifrar, né? Exato. Mas o que aconteceu? Aqui o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entendeu que poderia ser um ataque pessoal a ele. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito sobre isso. Esta postagem foi interpretada como uma crítica a uma suposta falta de isonomia no tratamento da Polícia Federal entre as ameaças que recebia Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Pois bem, o que aconteceu hoje? Ele ficou cerca de meia hora lá com o delegado responsável pelo caso e com o advogado dele, com quem eu conversei. E essa conversa, ela basicamente teve como pergunta central: o que motivou você, Carlos Bolsonaro, a fazer esta postagem? O que te levou a postar isso? Havia ali alguma intenção de criticar Andrei Rodrigues? Sim. Havia uma ofensa direcionada a ele? E ele disse que não. Como ele não colocou o nome de ninguém aqui e a postagem também não traz o nome de ninguém, o argumento do Carlos Bolsonaro é de que esta postagem não teve uma pessoa direcionada. Ele, inclusive, mencionou nesse depoimento, segundo o advogado, Muriel, que quando ele foi perguntado sobre o fato de Andrei Rodrigues ser o alvo dessa postagem, ele disse que os ataques, a suposta perseguição a Jair Bolsonaro começaram antes da chegada de Andrei Rodrigues à Polícia Federal. Por isso, não poderia ser ele uma pessoa a personificar essa suposta falta de isonomia da Polícia Federal. Disse que não teve a intenção de ofender, ameaçar, nem atacar o diretor da Polícia Federal. A expectativa da defesa agora é que, com essa fala de Carlos Bolsonaro, de fato, esse inquérito não prospere, não avance, se encerre. Porque não há nenhuma prova, além, claro, do que poderia ser o depoimento dele confessando isso que não aconteceu, de que ele quis atacar o diretor da Polícia Federal. Ele não faria isso, inclusive, em meio a uma operação que teve mandados de busca e apreensão da Polícia Federal na casa dele, no gabinete dele, na casa onde ele estava com o pai dele, né? Portanto, não confunda. O que a gente está acompanhando desde o começo da manhã, esse depoimento que Carlos Bolsonaro prestou, é sobre esse cenário aqui, esse repost, essa repostagem que ele fez, falando então que nada aconteceria se Jair Bolsonaro fosse morto. É o que dá a entender, pelo menos nesse post que ele coloca. Ele não chega a citar o nome de ninguém, mas aparentemente ofendeu diretamente Andrei Rodrigues, e é por isso então que nesse momento ele presta esse depoimento hoje pela manhã, esse depoimento que, portanto, Pedro Duran traz o detalhamento para a gente de que a ideia da defesa é justamente minimizar esse caso, essa postagem, e já encerrar esse caso, claro, porque afinal de contas tem que focar na operação de ontem que a gente acompanhou. Operação de ontem que, lembrando, levou o celular de Carlos Bolsonaro, apreendeu diversos outros documentos, e a gente vai ficar de olho atualizando tudo isso para você aqui na CNN. Obrigada, Pedro.